Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da Alta Performance Ciclismo e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre frequência cardíaca alta. É um tema que tem muito equívoco na interpretação de uma frequência cardíaca e também algumas pessoas têm o hábito de querer comparar zonas de frequência cardíaca ou quando vocês estão pedalando junto, ficar olhando a do companheiro ou da companheira, e a gente é bastante questionada sobre isso. Então eu resolvi aqui fazer esse conteúdo para vocês. Eu acredito que vai dar uma clareada no entendimento, até porque esse canal aqui ele fala sobre treinamento sem mistério, né? Então eu vou abrir para vocês aqui o nosso conhecimento sobre esse tema frequência cardíaca alta. Eu quero começar dizendo o seguinte: frequência cardíaca não se compara. Tá? Não tem como comparar porque tem algumas variáveis que influenciam nela, inclusive a individualidade genética, biológica, né? E aí quando a gente fala em individualidade já fica bem claro que frequência cardíaca cada um tem a sua e acabou. E quais são algumas dessas variáveis que influenciam para que cada um tenha a sua frequência cardíaca? Idade, né? Tanto é que cada fase, cada ano da nossa vida, a gente tem uma frequência cardíaca e a tendência é que conforme vai passando o tempo, a nossa frequência cardíaca vai diminuindo, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a frequência cardíaca vai ficando mais baixa. Outra variável que influencia, nível de condicionamento físico. Quando você está mais treinado, a sua frequência cardíaca está um pouco mais baixa. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque é aí que tem um erro muito comum na interpretação da frequência cardíaca. E quando você está destreinado, a sua frequência cardíaca ela está mais alta. E o principal que leva a gente não comparar a frequência cardíaca é a individualidade genética, a individualidade biológica de cada um, né? E ela tem uma influência direta pela composição das fibras musculares. Então, os atletas que eles são mais atletas de endurance, com predominância de fibras vermelhas, eles tendem a ter uma frequência cardíaca mais baixa, mais fácil de controlar, ela sobe mais devagar, ela desce menos também. Já os atletas que têm uma predominância de fibras brancas, a frequência cardíaca deles é um pouco mais alta e também sobe muito rápido, desce muito rápido, a variação é um pouco maior. E é aí que está o segredo, né? Essa individualidade dita muito essa diferença se a gente for comparar, por exemplo, dois atletas com o mesmo nível de condicionamento físico, por exemplo, né? E na mesma idade. Então eu vou pegar um exemplo bem prático e real para vocês, que sou eu e a Vivi. A Vivi, ela tem nós somos da mesma idade, né? Eu acredito que ela tem 2 meses a mais de idade do que eu, então somos da mesma idade, assistimos aos mesmos desenhos, né? Da mesma geração, e a gente treina praticamente junto o tempo inteiro, com níveis de condicionamento físico semelhantes, porém com as suas individualidades de treinamento, porque ela tem uma característica de ciclismo e eu tenho outra característica de ciclismo, que na prática é o quê? Eu sou uma atleta que tem um passo melhor, eu tenho uma escalada melhor, consequentemente predomina ali as fibras vermelhas, e a Vivi é uma atleta mais rápida, ela tem um sprint melhor do que o meu, só que em contrapartida ela não tem uma subida tão boa contra a minha, né? Ela tem um VO2 ligeiramente melhor do que o meu, mas em contrapartida ela não tem um FTP tão bom quanto o meu, né? Então tem essas individualidades biológicas que faz com que a Vivi tenha, em média, uma frequência cardíaca de 15 a 20 batimentos a mais do que o meu. Nós estamos treinadas no mesmo nível, na mesma fase de treinamento, estamos numa subida, a frequência cardíaca dela geralmente está de 15 a 20 batimentos a mais do que o meu, andando lado a lado. Tá vendo como não dá para comparar? E aí uma coisa que a gente precisa entender é que a frequência cardíaca ela está relacionada diretamente com a intensidade de esforço. Ou seja, quanto mais alta a intensidade, mais alta é a nossa frequência cardíaca, comparada conosco mesmo, né? Não comparada com o seu vizinho de pedal. O fato, né, da frequência cardíaca aumentar de acordo com a intensidade do nosso esforço também faz com que a gente entenda que frequência cardíaca alta, ou conforme vai aumentando, ela demanda mais energia. Então, aqui mora um pulo do gato que muitas pessoas não conseguem entender. Às vezes, meus atletas, eles chegam a mim, depois de um teste de FTHR, essas coisas assim, eles falam assim, mas nossa, Cris,
minha frequência cardíaca não subiu, nossa, foi tão ruim, eu esperava uma coisa e minha frequência cardíaca não sobe. Aí eu faço a seguinte pergunta, tá, sua frequência cardíaca não sobe, mas e a velocidade? Não, a velocidade se manteve ou a velocidade melhorou. Que bom. Olha o pulo do gato. Se a frequência cardíaca ela está relacionada a gasto energético, quanto mais alta a frequência cardíaca, mais alto é o nosso gasto energético. E a sua frequência cardíaca diminuiu com uma manutenção da velocidade ou às vezes até uma melhora da velocidade, isso significa que você está gastando menos energia. Se você gasta menos energia, consequentemente, o seu esforço fica mais sustentável, porque você consegue, né? Você tem mais energia por mais tempo, ou aquela energia vai durar por mais tempo. Aquela mesma energia que você tinha antes, só que agora você está consumindo menos, o seu esforço, você consegue prolongar ele. Ou, às vezes, você consegue aumentar o seu esforço, só que com o gasto energético menor. Não necessariamente o seu esforço é menor. Aliás, o seu gasto energético é menor. Você aumenta o seu esforço só com um gasto energético igual estava antes. Só que antes o seu nível de esforço era um pouquinho menor. Entenda aqui, ó. Gasto energético. Ele está aqui. Aqui é a linha do seu gasto energético. Hoje você está pedalando aqui com esse gasto energético, certo? E a sua frequência cardíaca aqui. Você tem um ganho de condicionamento cardiovascular, a sua frequência cardíaca ela vai abaixar. Então, o seu gasto energético também abaixa, certo? Só que se a gente, ou seja, eu estou mais econômico, eu tenho a opção de pedalar por mais tempo com esse mesmo gasto energético, já que eu estou usando menos energia, né? Então, eu posso pedalar por mais tempo. Ou eu tenho a opção de subir o meu esforço para gastar aquela mesma energia que eu gastava antes. Se eu aumento o meu esforço, eu consigo desenvolver uma velocidade melhor. Então, se a sua frequência cardíaca ela está diminuindo com a velocidade igual ou melhor, isso é excelente. Então, entendam que o melhor, o cenário perfeito na nossa vida é frequência cardíaca diminuindo. Ela vai abaixando. Né? E aí o nosso gasto energético também vai diminuindo. Só que a gente não quer que a frequência cardíaca baixe e a velocidade também. A gente quer que a frequência cardíaca baixe e a velocidade se mantenha ou ela melhore. Tá, Cris, e pra gente conseguir isso? Aliás, o porquê que às vezes a gente tem em algumas fases da temporada a nossa frequência cardíaca sobe muito rápido, ou até alguns amigos nossos, eles têm uma frequência cardíaca mais alta do que a nossa, provavelmente porque o sistema periférico dele não está tão bem condicionado, tão bem trabalhado. Por quê? Como assim? O coração ele precisa bater mais rápido para carregar oxigênio para dentro da célula. Se você está com o seu sistema periférico, o que é o sistema periférico no nosso corpo? Mitocôndrias, fibras musculares, capilares sanguíneos, que eles são responsáveis por receber o oxigênio que o nosso sangue transporta através das veias, artérias, aí tem os capilares, que recebe esse oxigênio e aí vai carregando para dentro da fibra muscular, para dentro das células, e esse oxigênio ele será convertido em energia para a gente pedalar, né, em ATP. Então, frequência cardíaca alta não é um bom sinal. Não é quanto mais alta a minha frequência cardíaca, melhor. Não, porque o seu gasto energético vai estar maior. Se você tem um descuido na sua reposição de energia, você pode quebrar. Se você aumenta muito rápido a sua intensidade, você também pode quebrar. Então tem uma série de fatores aí que faz com que frequência cardíaca alta não seja bom. Eu acho que a partir de agora vai ter uma virada de chave na sua cabeça. A partir do momento que você assistir esse conteúdo, se necessário, assista ele mais vezes para você entender o porquê que não necessariamente uma frequência cardíaca mais alta está relacionado a um melhor condicionamento físico, a coisas boas, né? Cris, então o que eu faço para melhorar isso daí? O que eu faço para melhorar esse meu sistema periférico e ganhar resistência e me tornar mais econômico? Predominante, né? Treinos de zona 2. Treinos de zona 2 e 3 é o que vai melhorar o seu sistema periférico. Zona 4, zona 5, zona 1 não ajuda.
para você melhorar essa função do nosso corpo. Porém, a gente também não pode ficar cegos e fazer só treino de zona 2, zona 2, zona... Precisa treinar força, é um conjunto de fatores. Mas o que mais tem influência para essa evolução é realizar treinos de endurance. 1h30, 2 horas para cima, cravadinho ali na zona 2, a médio e longo prazo, pelo menos ali umas 8 semanas para você ter uma resposta positiva do seu corpo. E também não significa que você tem que fazer só esse tipo de treino por 8 semanas. Não precisa. Você pode mesclar com outras capacidades, principalmente treinamento de força nessa mesma fase, tá? Mas não fique ali só zona 2, todos os treinos. Não é assim que funciona. Por fim, preciso dizer para você que a nossa frequência cardíaca, principalmente frequência cardíaca máxima, ela tem alterações durante a temporada de treinamento. Por quê? Porque depende muito do que você está buscando. Então, às vezes, a sua frequência cardíaca ela vai subir um pouco quando você estiver mal condicionado. Aí você começa o trabalho de preparação geral. Sua frequência cardíaca cai um pouquinho, ela baixa, porque você está se tornando mais econômico, seu sistema periférico está melhor treinado. E aí você passa a treinar VO2, seu pico de frequência cardíaca pode subir um pouco mais. A frequência cardíaca também está relacionada à questão de força e tolerância. Porque, às vezes, um atleta, ele está mal condicionado fisicamente, ele não tem força para fazer a frequência cardíaca dele subir. Então a frequência cardíaca dele está baixa, não necessariamente porque ele está bem condicionado, o sistema periférico dele está bem condicionado. Não, é porque ele está sem força para realizar uma pedalada consistente e a frequência cardíaca dele subir, tá? Então, o ideal é que você compare a sua frequência cardíaca com você mesmo. Esqueça os seus amigos, esqueça os seus parceiros de treino. Você tem a sua frequência cardíaca e ele tem a frequência cardíaca dele. E por mais que a sua se assemelhe de outras pessoas, ainda terá uma resposta individual, porque também está relacionado à hidratação, a fatores nutricionais. Por exemplo, se você come pouco carboidrato um dia antes do treinamento, sua frequência cardíaca ela tende a estar um pouco mais alta. Se você estiver desidratado, sua frequência cardíaca também vai estar mais alta. Vocês estão entendendo por que não dá pra gente comparar a nossa frequência cardíaca com a frequência cardíaca de outra pessoa? A partir de agora, compare a sua frequência cardíaca com a sua frequência cardíaca durante a temporada, durante os treinamentos, e não mais com a frequência cardíaca de outras pessoas, dos seus parceiros de treinamento ou adversários. Isso não quer dizer nada, se a dele é mais baixa, se a sua é mais alta, não quer dizer nada. E por fim, eu tenho agora um pedido para você. Se esse vídeo fez sentido para você, nos ajude a levar esse conteúdo, esse conhecimento para ainda mais ciclistas. Copie o link que está aqui, ou então tem uma setinha para o lado, clica nela, copie o link, coloque no seu grupo de WhatsApp, coloque nas suas redes sociais. O nosso objetivo é entregar conteúdo sério de treinamento para o maior número de ciclistas possível. É democratizar, né, o conhecimento sobre treinamento de ciclismo para que todos vocês possam ter qualidade no treinamento e, consequentemente, a evolução que vocês esperam. Ajude a gente a compartilhar, deixe o seu like, porque se você deixar o seu like, o YouTube vai entregar isso aqui para mais pessoas. Se você não gostou, tudo bem, pode deixar o seu dislike, eu aceito, e a gente vai usar isso daí como feedback para a produção do nosso conteúdo. E se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, vai ser um prazer estar tirando para você essa dúvida. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!